Olá, sou Ramon e vou apresentar brevemente sobre o nosso artigo. O artigo trata de uma chamada de método remoto, né, utilizando o Pyro5, que é uma biblioteca Python, e ele vai retratar um experimento que consiste na implementação de uma aplicação distribuída, seguida da avaliação do desempenho desta aplicação conforme métricas que vão ser definidas logo em seguida. Antes de vermos o cerne do artigo, é importante estabelecer alguns conceitos que são essenciais, né, ao design de sistemas distribuídos e que nós colocamos aqui no trabalho. Né? Bom, o sistema distribuído em si, né, que pode ser descrito como um conjunto de elementos computacionais descentralizados que estarão conectados por uma rede e trabalharão, né, em conjunto como se fosse uma única entidade, um sistema centralizado. Para parecer que eles são um sistema centralizado, que eles formam um sistema centralizado, você tem esse princípio de design que é o da transparência, que basicamente consiste em esconder, né, os aspectos que denunciam a descentralização do sistema, como a separação física dos componentes desse sistema, né, que seria a transparência de localização. Nesse contexto você tem, né, as chamadas de método remoto, que são o centro, ou Remote Procedure Calls, e basicamente o que elas vão fazer? Elas definem, né, um protocolo a nível de aplicação, que ele vai ser aplicado sobre o protocolo TCP, embora também possa se usar o DP como base. Basicamente vai permitir que um computador execute um processo em um espaço de endereçamento que não é local, fazendo parecer com que fosse local. Sendo que o código para implementar as aplicações não precisa especificar que haverá essa quebra de interações, que o momento vai deixar de ser local. Nessa relação, né, um cliente e um servidor vão se comunicar por meio de um sistema de troca de mensagens, que é o chamado RMI, ou Remote Method Invocation, que é um método orientado a objetos, e é esse RMI que vai implementar de fato aquela transparência que nós falamos ainda há pouco, que é a transparência de localização. Aqui no esquema dá para ver um pouco melhor como funciona o processo, né, de comunicação dentro de um sistema distribuído. Você vai ter um cliente que vai fazer uma chamada de um procedimento local no stub. Entenda o stub como uma espécie de conversor. O stub então vai agir, né, como uma proxy e vai fazer esse processo de marshalling, que seria basicamente pegar um objeto, né, lembrando que isso é orientado ao objeto, e transformar os dados desse objeto num formato padrão que possa ser transmissível em uma rede. Então, beleza. O stub vai fazer esse processo de conversão e então o stub vai enviar para o sistema remoto, né? Como nós discutimos ainda há pouco, que é feito através de TCP e UDP. Então o stub receptor vai fazer o processo inverso de transformar os dados no formato padrão de volta para um objeto e vai fazer a chamada
a nível de servidor. E novamente o processo ocorre lá de conversão para que a resposta seja mandada. Então, nós cobrimos aqui brevemente o funcionamento, né, da chamada de método remoto e logo em seguida discutiremos mais a fundo como foi aplicada e implementada no nosso trabalho. Obrigado. Olá, meu nome é Adriel. Eu vou explicar um pouco sobre a aplicação desenvolvida. Ela engloba sobre Python e chamadas de procedimento remoto, do inglês como está escrito na tela. Para iniciar, sobre a aplicação, ela promove a comunicação entre cliente e servidor. Esse é um modelo bastante estudado e utilizado na rede de computadores e ele vai ser o modelo utilizado para a nossa aplicação. E como o nome sugere, ele utiliza a chamada de procedimentos remotos para fazer a comunicação entre processos. Ou seja, os processos clientes se comunicam com os processos presentes no servidor e, e essa comunicação entre requisições e respostas. Requisições por parte dos clientes e as respostas que são geradas a partir do servidor e que são retornadas para os clientes que requisitaram. Mais especificamente sobre a comunicação, sem avançar muito ainda no tópico da comunicação em si, a nossa aplicação ela envolve um sistema de perfis de usuário, onde cada perfil tem as seguintes informações: nome, sobrenome, e-mail, residência, formação, habilidades e experiência. Esse foi um modelo bastante específico da nossa aplicação, mas que será útil para demonstrar as funcionalidades do sistema, a comunicação e futuramente a avaliação das métricas de desempenho. Esses perfis estão no formato JSON e serão utilizados pela aplicação. Então, como procedimentos iniciais, antes de executar de fato, estão os seguintes: a utilização do Pyro, que é a sigla para Python Remote Object, que, que é responsável justamente por fazer essa comunicação entre objetos remotos. E, posteriormente, a execução do servidor de nomes, ou name server, que será responsável por identificar cada um dos objetos. Então, na figura exibida, né, temos a linha de comando necessária para executar o nome de servidor de nomes, mais precisamente no Pyro na versão 5. Neste caso, o endereço IP ele é explicitamente digitado, mas em caso onde ele não seja explícito, ele será localizado no localhost. E essa seria mais ou menos, e seria justamente a tela responsável por exibir o funcionamento do servidor de nomes. O que acontece é que durante o processo da comunicação, o servidor que é responsável pela aplicação, ele, ele irá utilizar os nomes dos objetos clientes que estarão presentes no servidor de nomes para fácil localização. É, Existe um código que identifica cada um dos objetos, no entanto, o servidor de nomes serve justamente para tornar essa identificação de uma forma mais fácil, por meio de nomes de mais fácil assimilação na linguagem humana. Agora o Rafael vai falar um pouco mais especificamente sobre a aplicação, como ela se dá tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor. Olá, eu sou o Rafael e vou explicar um pouco mais o funcionamento da aplicação, de fato, que foi desenvolvido para esse trabalho. Como já foi introduzido o conceito de RPC e um pouco mais sobre os procedimentos iniciais dessa aplicação,
eu vou seguir apresentando basicamente as operações dela, né, da aplicação. De forma mais simples, essa aplicação ela é uma comunicação, ela se baseia numa comunicação entre um cliente e um servidor. Então são duas partes aí, duas máquinas sendo executadas em locais diferentes, inclusive foram em cidades diferentes. E para essa comunicação a gente utilizou uma VPN, que possibilitou que a gente, apesar da localização geográfica, né, ser distante de uma máquina da outra, a gente conseguiu ligar ambas as máquinas em uma mesma rede virtual. Então, vamos puxar mais para a parte do servidor aqui. Ele se trata basicamente de uma aplicação que contém métodos. Esses métodos, como já foi dito, são em Python, né, que foram desenvolvidos aí utilizando uma biblioteca do Python, que é o Pyro. E essa biblioteca ela possibilita essa chamada de métodos remotos. Então, o servidor ele, basicamente ele contém uma aplicação com várias funções, e essas funções elas são linkadas para uma forma externa, né? De uma forma externa, de forma que um cliente externo da rede, ou até na mesma rede nesse caso, ele consiga acessar esse método e executá-lo como se fosse um método local. O Python, basicamente, ele não exige do programador um nível de abstração tão grande, né? Então a gente não precisa entender o que se trata a nível de camadas inferiores, se atendo apenas a conhecer a camada de aplicação, né? Que é onde a gente está desenvolvendo o programa. Então, basicamente, esse servidor ele contém métodos que fazem uma consulta em um conjunto de dados, um dataset que foi formado pela equipe também, que é um dataset com várias informações pessoais, no caso, geradas de forma aleatória, como o Adriel já mostrou para vocês aí, o conteúdo. E dentre essas aplicações, a gente vai mostrar uma lista delas aqui na frente quando a gente for falar dos clientes. Mas resumidamente, na máquina que contém um servidor, esse código Python server ele vai ser executado como um código Python normal. Eu vou lá no terminal, nesse caso aqui do Linux, né? Eu digito Python 3, que é a versão do Python utilizada nesse código, e o nome da aplicação, no caso. O servidor vai estar iniciado. Assim que ele for iniciado, ele vai ficar esperando, né, requisições dos clientes. E conforme elas forem chegando, ele vai executar o método e vai retornar uma mensagem de resposta, né, de acordo com o que foi solicitado pelo cliente. Então, passando mais para a parte do cliente, ele pode ser executado em uma máquina diferente. E aqui está a lista de funções que foram implementadas nessa consulta aí, né? Basicamente essas funções são a imprimir cursos, que ela faz a impressão de todas as pessoas formadas em determinado curso, que a gente digita ali abaixo. Então, aqui eu tenho uma entrada ali de um código, né, que seria o número da função que eu vou utilizar. Aí, nesse caso, imprimir cursos, eu vou digitar 1, ele vai me solicitar um curso, eu vou digitar o nome do curso e ele vai pegar lá no conjunto de dados que tem no lado do servidor, vai listar todas as pessoas que são formadas em um determinado curso e retornar como uma string única. Imprimir cidade, vai listar as habilidades dos perfis que moram em uma determinada cidade. Então ele vai pegar, vai
vai me pedir uma cidade aqui, vai enviar como parâmetro lá pro servidor, o servidor retorna uma string com as habilidades de todas as pessoas que moram em uma determinada cidade. Essa aqui foi passada como parâmetro. Acrescentar experiência. Eu vou, dado um e-mail, né, de perfil desse que está contido no dataset lá, eu vou adicionar uma experiência a esse perfil. Eu vou digitar a experiência ali e ela vai ser adicionada no perfil. Então, com o e-mail também retornar a experiência. Eu vou digitar um e-mail, vai retornar a experiência vinculada a esse e-mail aí, a esse perfil que contém esse e-mail no caso. Listar todos os perfis, que ele vai me retornar uma string com todos os perfis que contém no dataset. Com o e-mail retornar o perfil. Então, como a gente pode ver, o e-mail ele é a chave da nossa aplicação. Eu vou então digitar um e-mail aqui novamente e ele vai me retornar o perfil com todos os dados desse uma string com todos os dados desse perfil que contém o e-mail. E outras duas funções extras que foram utilizadas aqui foram a de gerar chamadas aleatórias, que foi basicamente utilizada para gerar os resultados desse trabalho. Então, a gente, do lado do cliente, ele gerava chamadas aleatórias de e-mails e tudo mais, e enviava os parâmetros para uma função escolhida de forma aleatória também nesse código. E ia gerando várias chamadas, várias requisições, e assim a gente pôde avaliar o desempenho da aplicação. E a função de sair. Para esse teste a gente utilizou um dataset de 10.000 perfis. Como eu disse, foram gerados de forma aleatória e a gente obteve resultados favoráveis em tempo de consulta e tudo mais. Então, a aplicação cliente, assim como a aplicação servidor, ela é um código Python comum, com o uso dessa biblioteca, Pyro, e ela é executada dessa forma, no terminal. O usuário é responsável por indicar qual função será executada, assim como eu disse. Dada essa lista de funções aqui, ele vai escolher o número da função, vai passar os parâmetros solicitados, né, para essa função funcionar. E a partir daí desses parâmetros dados, ele faz a requisição para o servidor retorna o que foi solicitado. Como eu disse, aqui as informações são inseridas conforme o menu indica. Então aqui a gente pode ver uma instância desse cliente sendo executado, um terminal em um computador diferente. E aqui ele está listando dados de cada perfil. Essa daqui foi uma imagem retirada do momento da execução dos testes para geração de resultados de trabalho. E aqui outra imagem também, isso aqui do servidor executando em uma máquina diferente da do cliente. E a gente pode ver aqui um log de cada função chamada lá no processo cliente. Então aqui é basicamente isso, é um log que dizia qual função foi chamada e quais são os parâmetros que foram passados. Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma experiência foi adicionada ao perfil nesse momento, o perfil desse e-mail aqui, e essa experiência é analista e programador, C# por 3 anos na empresa FGTech Informática LTDA. E aqui uma série de exemplos de uma mesma chamada a função. Aqui para baixo a gente pode ver que houve outras chamadas a outras funções também. E foi basicamente isso. Passando para a seção de resultados. Como eu disse, a gente se baseou em um dataset de 10.000 perfis. E dado esse tamanho de dataset, a gente pode avaliar o tempo de resposta de uma aplicação para outra. Em questão em relação a cada função.
que foi feito aí no trabalho. Então aqui a gente tem um gráfico básico com todas as informações de tempo de execução em segundos para cada função. Aqui a gente denominou cada uma daquelas funções da 1 a 6 como F1, F2 até F6, como foi mostrado aqui também. E são basicamente aquelas funções que a gente mostrou lá atrás, quando a gente mostrou a tela do cliente. Então, aqui a gente pode ver que o tempo de execução de cada função ele não sofreu um impacto tão grande em se tratando da comunicação. Hoje a gente usou uma VPN e a latência entre um dispositivo e outro, apesar de a distância física ser de mais de 200 km de um dispositivo para outro, a latência ficou bem baixa. Então o tempo de execução não sofreu tanto. A gente pode ver que ele é diretamente proporcional ao tamanho da mensagem que é enviada. Por exemplo, a gente vai ver o tempo de execução da função 5, que é aquela que retornava os dados de todos os perfis. A gente vê que ele foi o maior de todos e teve uma diferença significativa. Mas apesar disso, ele não chegou a ser tão grande. Ele ficou na casa dos 3 segundos para dar esse retorno. E assim a gente conseguiu medir o desempenho dessa aplicação. Este foi o nosso trabalho. Obrigado.